No exercício 1, está pedindo para encontrar os limites, se ele existir, e caso não exista, explique por quê. Onde limite de f de x é menos 3, de g de x é 0 e de h de x é 8, ambos com x tendendo a A. Então, no item A, limite de uma soma é a soma dos limites, então aqui eu posso abrir em limite de f de x mais limite de h de x. Aqui eu não vou colocar a notação x tendendo a A, simplesmente para não carregar na notação. Limite de f de x é menos 3, mais limite de h de x é 8. 8 menos 3, 5. No item B, nós temos limite de f de x ao quadrado. Limite de f de x ao quadrado, eu posso colocar o limite de f de x para dentro do quadrado. Esse fato é válido porque a função x quadrado ela é uma função contínua, então eu estou fazendo a composta de x quadrado com f de x, onde a minha função f de x, o limite para x tendendo a esse valor de a existe. E também, como x quadrado é contínua, eu posso colocar o limite para dentro. Então, aqui vai ser limite de f de x é menos 3, fica menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. No item C, nós temos aqui raiz cúbica de h de x. Novamente, raiz cúbica de x é uma função contínua e o limite de h de x, no caso aqui é 8, ou seja, ele existe. Então, nós temos aqui uma função contínua, então eu posso colocar o limite para dentro da raiz cúbica, porque aqui nós estamos interessados em raiz cúbica de h de x, então é a composta de raiz cúbica de x, que é contínua, com h de x, uma função cujo limite para x tendendo a A existe. Então aqui ficaria a raiz cúbica de limite de h de x, e isso aqui é igual a raiz cúbica, limite de h de x é 8, então raiz cúbica de 8 é 2. No item D, limite de 1 dividido por f de x, isso nós podemos escrever como sendo 1 dividido por limite de f de x. Limite de f de x é menos 3, então nós temos aqui menos 1/3. No item E, nós temos limite de f de x dividido por h de x, então a gente abre em limite de f de x dividido por limite de h de x. Limite de f de x é menos 3, limite de h de x é 8. Então a resposta é menos 3 dividido por 8. No item F, limite de g de x dividido por f de x, fica limite de g de x no numerador, dividido por limite de f de x no denominador. Limite de g de x é 0, limite de f de x é menos 3. Menos 0 dividido por menos 3 é 0. No item H, novamente nós vamos abrir em limite de f de x dividido por limite de g de x. Limite de f de x é menos 3 e limite de g de x é 0. Então, nesse caso, não existe o limite, porque no denominador temos 0. E, por último, o item H, nós vamos abrir em limite de 2f de x dividido por limite de h de x menos f de x.
O 2 eu posso tirar do limite, então vai ficar 2 limite de f de x. E aqui a diferença eu abro na diferença de dois limites. Vai ficar limite de h de x menos limite de f de x. Então isso aqui é 2 vezes limite de f de x. Limite de f de x é menos 3, dividido limite de h de x é 8, menos limite de f de x, no caso, menos 3. Então aqui nós temos 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aqui vai ficar 8, menos com menos dá mais, então vai ficar 8 mais 3 é 11. Então a resposta é menos 6 dividido por 11. Então aqui nós temos o exercício número 1.